E se eu te disser que uma simples receita pode mudar completamente a vida de uma família destruída? Que ingredientes aparentemente comuns podem ser a chave para curar não apenas o corpo, mas também o coração? Esta é a história de Carlos, um pai desesperado, Ana Sofia, uma menina corajosa, e Juliana, uma jovem que descobriu que o amor verdadeiro pode nascer nos lugares mais inesperados. Antes de começarmos, me conta aí nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro saber de onde vocês são. E se essa história tocar seu coração, não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto. Agora vem comigo nessa jornada emocionante. O consultório pediátrico no bairro Funcionários estava mergulhado em um silêncio pesado, quando a doutora Fernanda Oliveira fechou a pasta de exames com um suspiro quase imperceptível. Carlos Roberto Santos sentiu cada músculo do seu corpo se contrair, como se estivesse se preparando para receber um soco no estômago. Ana Sofia, sua filha de 7 anos, balançava as perninhas no alto da maca, alheia à tempestade que estava prestes a desabar sobre suas vidas. Senhor Santos, a doutora começou, ajustando os óculos com um gesto que Carlos já havia aprendido a temer nos últimos 3 anos, o mesmo gesto que antecedeu as piores notícias de sua vida. Os resultados confirmam nossa suspeita. Ana Sofia tem doença celíaca. As palavras ecoaram na mente de Carlos como pedras caindo em um poço profundo. Ele olhou para a filha, que agora brincava com um boneco que havia trazido na bolsa, seus cabelos castanhos caindo em ondas suaves sobre os ombros magros. Magros demais, ele percebeu novamente, sentindo uma pontada de culpa atravessar seu peito. Isso significa que o organismo dela não consegue processar glúten, continuou a doutora, sua voz assumindo o tom cuidadoso que os médicos usam quando precisam explicar o inexplicável a pais desesperados. O glúten é uma proteína encontrada no trigo, cevada, centeio, basicamente em quase tudo que ela tem comido. Carlos passou a mão pelo rosto, sentindo o peso de mais uma responsabilidade gigantesca caindo sobre seus ombros, já curvados pela perda. Marina havia partido há 3 anos, levada por um acidente na BR-040 numa manhã chuvosa de terça-feira. Desde então, ele e Ana Sofia viviam uma dança desajeitada de pai solteiro, tentando ser mãe e filha, tentando não sentir falta demais da mulher que costumava encher a casa de risadas e cheiro de bolo no forno. Papai está bem? Ana Sofia perguntou, seus olhos grandes e escuros, tão parecidos com os de Marina, estudando o rosto tenso do pai. Estou sim, princesa. Ele mentiu, forçando um sorriso que não chegou aos olhos, só prestando atenção na doutora. A doutora Fernanda puxou uma cadeira para mais perto, seus movimentos deliberadamente calmos. Sei que parece assustador, mas a doença celíaca é totalmente controlável com dieta. Ana Sofia pode ter uma vida completamente normal, só precisa evitar glúten. Só. Carlos quase riu da ironia. Nos últimos 3 anos, suas tentativas culinárias haviam se resumido a miojo, sanduíches e uma coleção impressionante de números de delivery decorados. A geladeira era um museu de iogurtes vencidos e o freezer, um cemitério de pizzas congeladas. Vou prescrever alguns suplementos para ajudar com a deficiência nutricional. A doutora continuou, escrevendo em uma receita. E aqui está uma lista de alimentos proibidos e permitidos. Recomendo que procure um nutricionista especializado. Carlos pegou os papéis com mãos que tremiam imperceptivelmente. A lista de alimentos proibidos parecia interminável. Pão, macarrão, biscoitos, bolos, cerveja, praticamente tudo que compunha a dieta básica da Casa Santos nos últimos anos. Papai, posso comer pizza ainda? Ana Sofia perguntou. E o coração de Carlos se partiu um pouco mais ao ver a esperança nos olhos da filha. Claro que pode, princesa. Pizza sem glúten, ele respondeu, sem fazer ideia de como diabos iria conseguir uma pizza sem glúten em Belo Horizonte. Do lado de fora do consultório, enquanto esperavam o elevador, Ana Sofia puxou a manga da camisa do pai. Papai, isso significa que eu não posso mais comer o bolo da vovó? Carlos ajoelhou na frente da filha, suas mãos grandes envolvendo os braços finos dela. Significa que vamos aprender a fazer bolos diferentes, ainda mais gostosos. Você toparia ser minha assistente de cozinha? Os olhos de Ana Sofia brilharam pela primeira vez em semanas.
posso usar o avental da mamãe? A pergunta foi como uma faca girando em uma ferida que nunca havia cicatrizado completamente. O avental de Marina ainda estava pendurado no gancho da cozinha, intocado como um altar silencioso para a mulher que costumava transformar ingredientes simples em memórias inesquecíveis. Pode sim, princesa, ele sussurrou beijando a testa da filha. Mas na privacidade do carro, enquanto Ana Sofia dormia no banco de trás abraçada ao boneco, Carlos finalmente permitiu que a realidade o atingisse em cheio. Como diabos ele ia conseguir? Como um homem que queimava água ia cuidar de uma criança com necessidades alimentares tão específicas? Ele olhou pelo retrovisor para a filha adormecida e fez uma promessa silenciosa. Não importava o que custasse, Ana Sofia não sentiria falta de nada. Nem de comida gostosa, nem de carinho, nem da mãe que ela merecia ter. 3 semanas haviam se passado desde o diagnóstico, e a Casa dos Santos, no Belvedere, havia se tornado um campo de batalha culinário. A bancada da cozinha estava coberta de embalagens de produtos sem glúten, que custavam o triplo dos normais e tinham gosto de papelão. Ana Sofia empurrava a comida pelo prato com a resignação de quem já havia desistido de encontrar prazer na alimentação. Papai, posso só comer a parte de cima da lasanha? Ela perguntou numa quinta-feira chuvosa, olhando com desgosto para a massa sem glúten que havia se desmanchado em uma papa acinzentada. Carlos observou a filha com o coração apertado. Em 3 semanas, Ana Sofia havia perdido mais peso. Suas bochechas haviam perdido a redondeza infantil e o brilho travesso que costumava iluminar seus olhos estava se apagando dia após dia. As roupas estavam folgadas no corpinho franzino e ela havia voltado a reclamar de dores na barriga. Claro, princesa, ele murmurou, tirando a massa grudenta do prato. Que tal pedimos uma pizza depois? Pizza sem glúten tem gosto de papelão molhado. Ana Sofia suspirou, apoiando o queixo na mão. A tia Carla falou que conhece uma pessoa que faz comida gostosa para pessoas como eu. Por que você não liga para ela? Carlos parou com o garfo no ar. Carla, irmã de Marina, havia mencionado algo sobre contratar alguém com experiência, mas ele havia descartado a ideia. Contratar uma estranha para cuidar da alimentação de Ana Sofia parecia como admitir mais uma vez que não era suficiente, que estava falhando como pai. Mas olhando para a filha empurrando tristemente a comida pelo prato, o orgulho de Carlos desmoronou como a massa da lasanha. Ana Sofia precisava de alguém que soubesse o que estava fazendo, alguém que pudesse devolver a alegria de comer para sua vida. Naquela noite, depois de colocar Ana Sofia para dormir, Carlos se sentou à mesa da cozinha com um notebook, tentando formular um anúncio que não soasse desesperado demais. Suas tentativas variavam entre formal demais, procura-se profissional especializado, e patético demais. Pai desesperado precisa de ajuda urgente. Do outro lado da cidade, no Barreiro, Juliana Costa estava sentada no sofá gasto do apartamento de 2 quartos, que dividia com 3 colegas de faculdade, olhando para o envelope rosa da PUC Minas com o estômago embrulhado. Ela já sabia o que estava escrito ali antes mesmo de abri-lo. Último aviso de inadimplência. 3 meses de atraso na mensalidade de nutrição significavam que estava há 2 semanas de ser jubilada. Aos 24 anos, Juliana havia descoberto sua paixão pela nutrição através de uma tragédia familiar. Quando sua prima Rafaela foi diagnosticada com doença celíaca aos 16 anos, toda a família havia se mobilizado para aprender sobre a condição. Juliana, então com 19 anos, havia se tornado a especialista não oficial da família em receitas sem glúten, passando horas pesquisando, testando e aperfeiçoando alternativas que fizessem Rafaela se sentir incluída nas reuniões familiares. Aquela experiência havia plantado a semente que a levou a escolher nutrição como profissão, mas agora, no 6º semestre, com a formatura tão próxima que conseguia quase tocar, a realidade financeira ameaçava destruir tudo. Ela trabalhava esporadicamente. Um evento aqui, uma aula de culinária saudável ali, mas nunca era suficiente para cobrir todos os gastos. Seus pais, moradores de uma cidadezinha do interior, ajudavam como podiam, mas a renda da pequena mercearia da família mal dava para o básico. Julie,
Vem ver isso. Camila, sua colega de apartamento, gritou da sala. Tem um cara aqui procurando cozinheira para criança celíaca. Olha só o salário. Juliana correu para a sala, onde Camila tinha o laptop aberto numa página de classificados. O anúncio era simples, quase tímido. Pai solteiro procura pessoa com experiência em alimentação sem glúten para cuidar da alimentação de criança de 7 anos. Conhecimento em doença celíaca essencial. Salário $2.800 plus benefícios. Região Belvedere. O coração de Juliana disparou. Era exatamente o que ela sabia fazer, exatamente o que amava fazer. E o salário era mais do que ela ganhava em 3 meses com trabalhos esporádicos. Você tem que mandar currículo, Camila insistiu. É a sua cara. Mas Juliana hesitou. Belvedere era o bairro dos ricos de Belo Horizonte. Que tipo de pessoa ela encontraria lá? Alguém que a trataria como empregada, que não entenderia que cozinhar para uma criança celíaca era mais que um trabalho. Era uma missão? Ela passou a noite escrevendo e reescrevendo uma carta de apresentação, tentando transmitir não apenas sua competência técnica, mas sua paixão pelo assunto. Falou sobre Rafaela, sobre como havia transformado a relação da prima com a comida, sobre sua filosofia de que uma dieta restritiva não precisava significar uma vida sem sabor. Ao amanhecer, com os olhos vermelhos de cansaço e o coração batendo forte, Juliana clicou em enviar e fez uma oração silenciosa. Talvez, apenas talvez, aquela fosse a chance que estava esperando. Carlos leu a carta de Juliana 3 vezes antes de conseguir processar completamente o que estava escrito. Entre dezenas de currículos formais e respostas padronizadas, aquela carta se destacava como uma brisa fresca numa tarde sufocante de verão. A jovem não apenas listava qualificações, ela contava uma história. A história de uma prima amada, de uma família que se uniu para superar um desafio, de receitas criadas com amor e paciência. Acredito que comida é amor em forma de nutrição. Ele leu em voz alta, sentado em seu escritório na Savassi. Que uma criança celíaca não precisa se sentir diferente ou privada. Ela precisa se sentir especial. Alguma coisa no peito de Carlos se mexeu, uma sensação que ele não experimentava há muito tempo. Esperança. Ele pegou o telefone e discou o número que Juliana havia deixado. Ela atendeu no segundo toque, a voz ligeiramente ofegante, como se tivesse corrido para alcançar o aparelho. Alô? Juliana? Aqui é Carlos Santos. Recebi sua carta sobre a vaga de... Bem de pessoa para cuidar da alimentação da minha filha. Houve uma pausa do outro lado da linha, e Carlos podia quase ouvir o coração da jovem disparando. Sim. Oi, Sr. Santos. Obrigada por ligar. Gostaria de conversar pessoalmente. Você poderia vir ao meu escritório amanhã, digamos, às 14h? Claro. Pode me passar o endereço? Enquanto Carlos ditava o endereço, Juliana anotava com mãos trêmulas no verso de uma conta de luz vencida. Quando desligou o telefone, ela gritou tão alto que as vizinhas bateram na parede. No dia seguinte, Juliana chegou ao escritório de Carlos com 15 minutos de antecedência, carregando uma pequena marmita térmica que havia feito questão de trazer. Ela havia escolhido cuidadosamente o que vestir: uma blusa social azul marinho, emprestada de Camila, e uma calça preta, a única social que possuía, tentando parecer profissional sem ser formal demais. O escritório da construtora Santos em Associados ocupava um andar inteiro de um prédio moderno na Savassi. Juliana se sentiu pequena ao entrar no lobby de mármore, mas respirou fundo e se lembrou do motivo de estar ali. Ana Sofia, uma menina de 7 anos que precisava redescobrir que comida podia ser sinônimo de alegria. Carlos a recebeu pessoalmente e Juliana ficou surpresa com a figura que viu. Esperava encontrar um empresário arrogante, mas o homem à sua frente tinha os olhos cansados de quem carregava o mundo nos ombros. Alto, cabelos escuros com alguns fios grisalhos precoces, ele tinha o tipo de cansaço que vem de dentro, não apenas de noites mal dormidas. Obrigado por vir, ele disse, estendendo a mão. Por favor, sente-se. A sala era elegante, mas não ostensiva, com fotos de obras de construção civil nas paredes e na mesa uma única foto pessoal. Ana Sofia sorrindo num parquinho, abraçada a uma mulher loira de sorriso radiante
que só podia ser sua mãe. Conte-me sobre sua experiência com doença celíaca, Carlos começou, tentando manter o tom profissional, mas Juliana podia ver a urgência em seus olhos. Ela falou sobre Rafaela, sobre como havia passado meses estudando contaminação cruzada, testando farinhas alternativas, criando versões sem glúten de todas as comidas favoritas da prima. Falou sobre como havia aprendido que o aspecto emocional da alimentação era tão importante quanto o nutricional. Trouxe uma amostra, disse ela, abrindo a marmita térmica. Biscoitos de chocolate sem glúten. A receita é da minha prima Rafaela. Carlos pegou um biscoito e mordeu. Seus olhos se arregalaram. O biscoito estava úmido, saboroso, com pedacinhos de chocolate que derretiam na boca. Nada a ver com os tijolos sem sabor que ele havia comprado no mercado. Isso é realmente sem glúten? Juliana sorriu. E Carlos notou que ela ficava ainda mais bonita quando sorria, pensamento que ele imediatamente censurou. Esta era uma entrevista de trabalho, não um encontro. Completamente. Uso uma mistura de farinha de arroz, fécula de batata e goma xantana. O segredo está na proporção e no tempo de descanso da massa. Eles conversaram por quase 1 hora. Carlos fez perguntas práticas sobre cardápios, contaminação cruzada, custos, mas o que realmente o convenceu foi quando Juliana perguntou sobre Ana Sofia, não sobre a doença, mas sobre a menina. Ela gosta de ajudar na cozinha? Tem alguma comida favorita? Como ela está lidando com as mudanças? As perguntas mostraram que Juliana via Ana Sofia como uma criança inteira, não apenas como uma lista de restrições alimentares. Gostaria de fazer um teste prático, Carlos disse finalmente. Este sábado, na minha casa. Você poderia preparar algo com Ana Sofia presente para ver como vocês se relacionam? O coração de Juliana quase explodiu de alegria, mas ela se manteve calma. Seria perfeito. Posso trazer ingredientes para fazermos algumas coisas juntas? Claro, e Juliana... Carlos hesitou por um momento. Ana Sofia perdeu a mãe há 3 anos. Ela é uma menina forte, mas... Seja paciente com ela. E comigo também. Ainda estou aprendendo a ser pai e mãe ao mesmo tempo. A vulnerabilidade na voz de Carlos tocou Juliana profundamente. Vou cuidar dela como se fosse minha própria filha, ela prometeu. E algo no jeito como disse fez Carlos acreditar que ela realmente faria isso. O sábado amanheceu nublado em Belo Horizonte, com aquela promessa de chuva que pairava no ar úmido. Juliana acordou às 6 da manhã, nervosa como se fosse o dia mais importante de sua vida. E talvez fosse mesmo. Ela havia planejado cada detalhe. Os ingredientes estavam separados em potes etiquetados, as receitas impressas e plastificadas, e até mesmo aventais pequenos que havia comprado numa loja de R$ 1,99. A casa dos Santos no Belvedere era ainda mais imponente pessoalmente do que Juliana havia imaginado. Um sobrado de linhas modernas, com jardim bem cuidado e uma garagem que abrigava um SUV preto reluzente. Mas quando Carlos abriu a porta, Juliana percebeu imediatamente que, apesar da elegância, havia algo quase abandonado na casa, como se ela tivesse perdido sua alma. Juliana, que bom que você veio. Carlos sorriu, mas ela podia ver a tensão em seus ombros. Ana Sofia está ansiosa para conhecer você. Eles entraram numa sala de estar decorada com bom gosto, mas fria, onde uma menina pequena estava sentada no sofá, abraçada a um unicórnio de pelúcia, olhando para Juliana com uma mistura de curiosidade e timidez. Ana Sofia tinha os mesmos olhos escuros do pai, mas havia uma fragilidade nela que fez o coração de Juliana se apertar. Oi, Ana Sofia, Juliana disse, abaixando-se para ficar na altura da menina. Seu pai me contou que você gosta de unicórnios, esse é lindo. É o Estrela, Ana Sofia murmurou, apertando o bichinho contra o peito. A mamãe deu para mim. Carlos fechou os olhos brevemente e Juliana entendeu que pisara em terreno sensível, mas em vez de recuar, ela sorriu mais calorosamente. Aposto que a Estrela gosta de biscoitos. Você quer me ajudar a fazer uns biscoitos especiais na cozinha? Os olhos de Ana Sofia brilharam com interesse cauteloso. Biscoitos que eu posso comer? Os mais gostosos do mundo, Juliana prometeu, estendendo a mão. Vem comigo, pequena chefe. A cozinha dos Santos era um sonho de decoração.
Bancadas de granito, eletrodomésticos de inox, uma ilha central enorme. Mas Juliana logo percebeu que, apesar da beleza, a cozinha não era usada. Os armários estavam quase vazios, havia poeira em alguns utensílios e a geladeira continha basicamente água, refrigerantes e algumas marmitas de delivery. Pai não sabe cozinhar muito bem. Ana Sofia sussurrou como se contasse um segredo. Ele queima até água. Carlos corou. Ei, eu ouvi isso. Não é verdade. Eu só queimei água uma vez. Ana Sofia riu pela primeira vez desde que Juliana chegara, e o som foi como música para os ouvidos do pai. Então vocês dois vão aprender juntos, Juliana anunciou, tirando os ingredientes da bolsa. Hoje vamos fazer 3 coisas: biscoitos de chocolate, mini pizzas personalizadas e um smoothie colorido. Ana Sofia, você quer usar este avental? Ela ofereceu um dos aventais pequenos que havia comprado, mas Ana Sofia olhou para o gancho na parede onde pendia um avental florido, claramente adulto e intocado há muito tempo. Posso usar o da mamãe? Ela perguntou em voz baixa. Carlos sentiu o peito apertar, mas Juliana respondeu antes que ele pudesse falar. Claro que pode. Aposto que sua mamãe ficaria feliz em saber que você está aprendendo a cozinhar usando o avental dela. Ana Sofia sorriu e pediu para o pai amarrar o avental, que ficou enormemente grande nela, as pontas quase tocando o chão. Mas ela se endireitou com orgulho, como se vestisse um manto real. Agora sim, pequena chefe. Juliana bateu palmas. Vamos começar pelos biscoitos. Ana Sofia, você sabe quebrar ovos? Não, eu nunca tentei. Perfeito. Então hoje você vai aprender. Quer saber um segredo? Até os chefes mais famosos quebram ovos errado às vezes. Juliana guiou as mãozinhas de Ana Sofia, ensinando-a a quebrar o ovo na beirada da tigela. Quando um pedacinho de casca caiu dentro, em vez de se irritar, Juliana riu. Opa, pescaria de casca de ovo. Vamos pegar com esta colher. Pronto, todo chefe precisa saber pescar cascas de ovo. Ana Sofia riu novamente, e Carlos, observando da ilha central, sentiu algo se afrouxar em seu peito. Há quanto tempo não via a filha rir assim? Enquanto faziam a massa dos biscoitos, Juliana mantinha um fluxo constante de conversa, fazendo Ana Sofia se sentir importante. Ana Sofia, você pode me contar qual é sua cor favorita? Rosa. Então vamos fazer alguns biscoitos cor-de-rosa com corante natural de beterraba. Pode mesmo. Ana Sofia estava radiante. Pode. E sabe o que mais? Vamos fazer biscoitos em formato de estrela, como seu unicórnio. Carlos observava fascinado, enquanto Juliana transformava a tarefa simples de fazer biscoitos numa aventura mágica. Ela explicava cada passo, deixava Ana Sofia mexer a massa, provava junto com ela e comemorava cada pequeno sucesso como se fosse uma conquista monumental. Agora vamos para as pizzas, Juliana anunciou depois que os biscoitos foram para o forno. Ana Sofia, que sabores você gosta? Posso mesmo comer pizza? Claro, pizza sem glúten feita especialmente para você. Que tal fazermos carinhas felizes na pizza? Elas fizeram pequenas pizzas individuais, usando massa sem glúten que Juliana havia trazido pronta. Ana Sofia criou uma carinha sorridente, com molho de tomate, queijo e azeitonas, rindo quando Juliana fez uma pizza com cara de surpresa. Papai, olha! É a cara que você faz quando queima a comida, Ana Sofia gritou mostrando sua criação. Carlos fingiu indignação. Ei, eu não faço essa cara. Faz sim, Ana Sofia insistiu, rindo tanto que quase derrubou a pizza. O smoothie foi o gran finale. Juliana ensinou Ana Sofia a combinar frutas de cores diferentes para criar camadas, transformando a bebida numa obra de arte comestível. Rosa, laranja, amarelo e roxo. Ana Sofia bateu palmas ao ver o resultado final. É um arco-íris no copo. Quando finalmente se sentaram para provar tudo o que haviam feito, Carlos percebeu algo milagroso. Ana Sofia estava comendo com apetite real pela primeira vez em semanas. Ela devorou 2 biscoitos, uma pizza inteira e metade do smoothie, conversando animadamente sobre cada sabor. Juliana, você pode ensinar o papai a fazer essas coisas? Ana Sofia perguntou com a boca cheia de biscoito. Se ele prometer não queimar nada, Juliana provocou piscando para Carlos.
Prometo solenemente não queimar nada, Carlos disse, levantando a mão direita como se fizesse um juramento. Mentiroso, Ana Sofia riu. Você sempre diz isso. Mas ela estava feliz, verdadeiramente feliz, e isso era tudo o que importava. Quando Juliana se preparava para ir embora, Ana Sofia a abraçou forte. Você pode voltar amanhã? Ela perguntou. Se seu pai quiser. Juliana olhou para Carlos, que sentia como se acabasse de presenciar um milagre. Juliana, ele disse, a voz ligeiramente rouca de emoção. Você está contratada. Quando pode começar? O sorriso de Juliana poderia ter iluminado toda Belo Horizonte. Segunda-feira, 14h em ponto. Juliana estava parada em frente ao portão da Casa dos Santos, respirando fundo para acalmar os nervos. Era o primeiro dia oficial de trabalho, e ela queria que tudo fosse perfeito. Carregava uma bolsa térmica com ingredientes frescos e um caderno onde havia planejado cardápios para a semana inteira. Carlos abriu a porta antes mesmo que ela tocasse a campainha, como se estivesse esperando atrás da janela. Ele vestia um terno escuro e carregava uma pasta de trabalho, claramente se preparando para sair. Juliana, pontual como sempre, ele sorriu, mas ela percebeu uma tensão em seus movimentos. Ana Sofia está ansiosa desde que acordou. Ela perguntou se você ia mesmo vir umas 20 vezes no café da manhã. E onde está nossa pequena chefe? Juliana perguntou, entrando na casa. Juliana! Um grito agudo ecoou pela casa, seguido pelo som de pés pequenos descendo a escada correndo. Ana Sofia apareceu na sala vestindo um vestido amarelo com estampa de unicórnios. Os cabelos presos em 2 trancinhas tortas que claramente haviam sido feitas pelo pai. Oi, princesa! Que trancinhas lindas! Juliana elogiou, e Carlos murmurou um obrigado baixinho. O papai fez, mas ficaram meio tortas. Ana Sofia admitiu, tocando uma das trancinhas. Ele ainda está aprendendo. Carlos beijou a testa da filha. Preciso ir trabalhar, mas volto às 6. Juliana, você tem meu telefone para qualquer emergência. E Ana Sofia... Ele se abaixou para ficar na altura da filha. Seja boazinha, está bem? Sempre sou, Ana Sofia protestou, fazendo Juliana sorrir. Depois que Carlos saiu, a casa pareceu respirar diferente. Juliana observou Ana Sofia, que estava claramente tentando decidir como se comportar com a nova presença em sua rotina. Então, princesa, está com fome? Juliana perguntou. Um pouco. Papai deixou biscoitos sem glúten na mesa. Juliana foi até a mesa e viu os biscoitos industrializados que custavam uma fortuna e tinham consistência de papel. Que tal fazermos um lanche gostoso de verdade? Você pode me mostrar a cozinha direito? Quero conhecer cada cantinho. Ana Sofia iluminou-se e começou uma excursão detalhada pela cozinha, abrindo cada armário e gaveta. Aqui a mamãe guardava as formas de bolo, ela disse, abrindo um armário cheio de formas ainda com etiquetas. Papai não usa nunca. Que tipos de bolo sua mamãe fazia? Juliana perguntou cuidadosamente. Bolo de chocolate com cobertura rosa. Era meu favorito. Ana Sofia tocou uma forma redonda com carinho. Ela sempre deixava eu lamber a tigela. Que tal fazermos um bolo de chocolate sem glúten essa semana? Posso ensinar você a fazer uma cobertura rosa ainda mais gostosa que a da mamãe. Os olhos de Ana Sofia brilharam. Pode mesmo? Não vai fazer mal para mim? Não vai fazer mal nenhum. Na verdade, vai fazer muito bem. Juliana sorriu. Você sabe por quê? Ana Sofia balançou a cabeça. Porque vai ser feito com muito amor. E amor deixa tudo mais gostoso. Elas prepararam um lanche simples, mas especial. Sanduíche de pão sem glúten tostado, com queijo derretido cortado em formato de estrela, acompanhado de cenoura baby que Ana Sofia ajudou a descascar, transformando a tarefa numa brincadeira. Juliana, posso te fazer uma pergunta? Ana Sofia disse enquanto comiam. Claro, princesa. Pode perguntar qualquer coisa. Você tem filhos? A pergunta pegou Juliana de surpresa. Não, eu não tenho filhos. Por que não? Juliana sorriu da simplicidade da pergunta. Ainda não encontrei alguém especial para ter filhos junto. Mas eu amo cuidar de crianças como você. O papai também não tem namorada, Ana Sofia comentou casualmente. Ele fica sozinho depois que eu durmo.
Às vezes eu escuto ele assistindo TV até muito tarde. O coração de Juliana se apertou ao imaginar Carlos sozinho na sala, provavelmente se sentindo perdido e cansado. Seu papai deve sentir saudade da mamãe. Eu também sinto, Ana Sofia sussurrou. Mas eu gosto quando você está aqui. A casa fica menos quieta. Eu também gosto de estar aqui com você, Juliana respondeu honestamente. O resto da tarde passou voando. Elas prepararam o jantar juntas. Um frango grelhado com temperos especiais e arroz com cenoura cortada em cubinhos coloridos. Ana Sofia ajudou em cada etapa, sentindo-se importante e capaz. Amanhã posso aprender a fazer macarrão sem glúten? Ela perguntou enquanto arrumavam a cozinha. Claro, e que tal aprendermos a fazer molho de tomate fresquinho também? Quando Carlos chegou às 6, encontrou a casa cheirando a comida caseira pela primeira vez em 3 anos. Ana Sofia correu para abraçá-lo, falando animadamente sobre tudo que havia aprendido. Papai, eu ajudei a fazer o jantar inteiro. E amanhã vamos fazer macarrão de verdade. Carlos olhou para Juliana por cima da cabeça da filha, seus olhos cheios de uma gratidão que ela sentiu até os ossos. Algo cheira muito bem aqui. Ana Sofia foi minha assistente principal, Juliana disse. Ela tem muito talento para a cozinha. Durante o jantar, Carlos observou maravilhado como Ana Sofia comia com apetite, conversando animadamente sobre sua tarde. Há semanas ela apenas beliscava a comida, mas agora devorava cada garfada como se fosse a coisa mais deliciosa do mundo. Juliana, isso está... Ele procurou palavras. Está incrível. Eu não sabia que comida sem glúten podia ter tanto sabor. O segredo está nos temperos e no carinho, Juliana sorriu. E Ana Sofia é uma assistente e tanto. Quando chegou a hora de Juliana ir embora, Ana Sofia a abraçou forte na porta. Você volta amanhã, né? Ela perguntou, um toque de insegurança na voz. Volto sim, princesa, e vamos fazer aquele macarrão especial. Promete? Prometo. Depois que Juliana foi embora, Carlos colocou Ana Sofia para dormir e depois ficou na cozinha, olhando os pratos limpos e a bancada organizada. A casa parecia diferente, mais viva. E Ana Sofia havia rido mais naquela tarde do que em meses. Pela primeira vez em 3 anos, Carlos foi dormir sem o peso habitual da culpa e da inadequação. Talvez, apenas talvez, as coisas estivessem finalmente começando a se endireitar. 3 semanas se passaram como um sonho doce e reconfortante. A rotina da Casa Santos havia se transformado completamente desde a chegada de Juliana. Ana Sofia acordava todos os dias perguntando que comidas especiais fariam juntas, e Carlos saía para o trabalho com a tranquilidade de saber que sua filha estava em mãos carinhosas. Numa tarde de quinta-feira, enquanto preparavam cookies de aveia sem glúten, Ana Sofia fez uma observação que deixou Juliana sem palavras. Juliana, você parece com a mamãe, ela disse de repente, concentrada em cortar a massa com cortadores em formato de coração. Juliana quase derrubou a tigela que estava lavando. É mesmo? Em que eu pareço com ela? Não no rosto, Ana Sofia explicou com a seriedade que só as crianças conseguem ter. Mas no jeito. A mamãe sempre cantava quando cozinhava, igual você, e ela sempre me deixava lamber a colher. Sua mamãe devia ser uma pessoa muito especial, Juliana disse cuidadosamente. Era. Mas ela não voltou do trabalho naquele dia. Ana Sofia continuou, sua voz diminuindo. O papai chorou muito. Eu fingi que estava dormindo, mas vi. O coração de Juliana se partiu ao imaginar Carlos tentando lidar com a própria dor enquanto protegia a filha. Você se lembra muito da mamãe? Alguns pedacinhos. Lembro do cheiro dela e de como ela me abraçava antes de dormir. E lembro que ela sempre dizia que me amava até a lua e de volta. Que lindo! Juliana sussurrou. Juliana? Ana Sofia olhou para ela com seus olhos grandes e sérios. Você acha que a mamãe ficaria feliz sabendo que você cuida de mim? A pergunta foi como um soco no estômago de Juliana. Ela se ajoelhou na frente de Ana Sofia, segurando gentilmente suas mãozinhas sujas de massa. Tenho certeza de que sim, princesa. Tenho certeza de que sua mamãe quer que você seja feliz e bem cuidada. Não importa por quem. Ana Sofia sorriu e voltou a cortar os biscoitos, mas Juliana permaneceu ajoelhada por mais alguns segundos,
tentando processar a responsabilidade emocional que aquela criança havia colocado em suas mãos. Quando Carlos chegou em casa naquela tarde, encontrou as duas na sala, Ana Sofia aninhada no colo de Juliana, enquanto ela lia um livro de receitas ilustrado. A cena era tão natural, tão familiar que ele parou na porta por um momento, apenas observando. Papai! Ana Sofia saltou do colo de Juliana e correu para abraçá-lo. Fizemos cookies de coração e Juliana me ensinou a ler receitas. É mesmo? Carlos sorriu, mas seus olhos encontraram os de Juliana, que corou ligeiramente. Que cheiro bom vindo da cozinha. Lasanha sem glúten, Juliana explicou, levantando-se do sofá. Ana Sofia escolheu o recheio: queijo, presunto e muito molho de tomate. Durante o jantar, Carlos notou algo diferente na atmosfera. Não era apenas a comida deliciosa ou o fato de Ana Sofia estar comendo bem. Era algo mais sutil. A maneira como Juliana conhecia exatamente como Ana Sofia gostava das coisas cortadas, como ela antecipava as necessidades da menina, como respondia às suas perguntas infinitas com paciência inesgotável. Juliana vai me ensinar a fazer brigadeiro sem glúten amanhã, Ana Sofia anunciou, lambuzada de molho de tomate até as orelhas. Brigadeiro sem glúten? Carlos arqueou as sobrancelhas. É possível, Juliana riu. Usei leite condensado, cacau em pó e manteiga. O único cuidado é usar cacau puro, sem mistura. A mamãe fazia brigadeiro para as minhas festas de aniversário, Ana Sofia comentou. Mas eu não posso mais comer. Claro que pode, Juliana disse firmemente. Só vai ser um pouquinho diferente, mas vai ser igual de gostoso. Talvez até mais. Carlos observou a interação com fascínio crescente. Juliana tinha um jeito especial de fazer Ana Sofia se sentir incluída em vez de limitada, especial em vez de diferente. Depois que Ana Sofia foi dormir, Carlos e Juliana ficaram na cozinha terminando de limpar os pratos. Era a primeira vez que ficavam sozinhos por mais de alguns minutos, e uma tensão estranha, não desconfortável, mas intensa, pairava no ar. Carlos, Juliana começou hesitantemente. Posso fazer uma pergunta pessoal? Ele parou de secar o prato que tinha nas mãos. Claro. Ana Sofia às vezes fala sobre a mãe dela. Você quer que eu mude de assunto quando isso acontece? Carlos suspirou profundamente, apoiando as mãos na bancada. Não. Na verdade, fico feliz que ela se sinta à vontade para falar sobre Marina com você. Às vezes tenho medo de que ela esteja esquecendo. Ela não está esquecendo, Juliana disse suavemente. Ela fala de Marina com muito amor. É bonito de ver. Marina era... Ela era incrível, Carlos disse, sua voz carregada de emoção. Uma mãe natural, sabe? Eu sempre me senti desajeitado perto dela quando o assunto era criar Ana Sofia. E agora? Agora o quê? Agora eu vejo você com ela e é como se você soubesse instintivamente o que fazer. Como se tivesse nascido para isso. Juliana sentiu o rosto esquentar. Ana Sofia é uma criança especial. É fácil cuidar dela. Não. Carlos balançou a cabeça. Não é fácil. Eu tento há 3 anos e ainda me sinto perdido na maioria das vezes. Mas você faz parecer natural. Eles ficaram em silêncio por um momento, lado a lado na cozinha, a tensão entre eles crescendo como uma corda sendo esticada. Eu deveria ir, Juliana murmurou finalmente. Deveria, Carlos concordou, mas nenhum dos dois se moveu. Quando finalmente ela pegou a bolsa e se dirigiu à porta, Carlos a acompanhou. Na soleira, Juliana se virou para se despedir e, de repente, estavam muito próximos. Próximos demais para ser apenas profissional. Boa noite, Carlos, ela sussurrou. Boa noite, Juliana. Ela foi embora, mas Carlos ficou na porta até ver as luzes do carro dela desaparecerem na curva. Seu coração batia mais rápido que o normal e ele não conseguia decidir se isso era bom ou perigoso. Dentro de casa, Ana Sofia espiava da janela do quarto, um sorriso sapeca no rosto. Ela tinha 7 anos, mas não era boba. Sabia reconhecer quando 2 adultos gostavam um do outro, mesmo quando eles próprios ainda não tinham percebido completamente. E Ana Sofia tinha um plano. A sexta-feira amanheceu com um daqueles céus azuis cristalinos que só Belo Horizonte consegue oferecer. Ana Sofia acordou com um plano na cabeça.
Um plano que ela vinha tramando há dias, desde que percebera como o papai olhava para Juliana quando achava que ninguém estava vendo. Quando Juliana chegou às 2 da tarde, encontrou Ana Sofia mais falante que o normal, quase saltitante de ansiedade. Juliana, hoje eu quero fazer uma coisa especial, ela anunciou antes mesmo de Juliana tirar a bolsa do ombro. O que você tem em mente, pequena chefe? Quero fazer jantar para 3 pessoas. Para mim, para o papai e para você. Juliana hesitou. Desde que começara a trabalhar ali, sempre ia embora antes de Carlos chegar para o jantar. Era uma linha que ela inconscientemente não queria cruzar. Ficar para o jantar em família parecia íntimo demais, pessoal demais. Ana Sofia, eu sempre vou embora antes do seu papai chegar. Mas eu quero que você jante com a gente. Ana Sofia interrompeu, com aquela determinação que só as crianças conseguem ter. Por favor, posso perguntar para o papai? Antes que Juliana pudesse protestar, Ana Sofia já havia corrido para pegar o telefone sem fio e estava discando para o escritório do pai. Papai, é Ana Sofia. Posso fazer uma pergunta? A Juliana pode jantar com a gente hoje? Por favor, eu quero fazer uma surpresa especial. Juliana podia ouvir apenas o lado da conversa de Ana Sofia, mas via pela expressão da menina que Carlos estava hesitando tanto quanto ela. Ele quer falar com você. Ana Sofia estendeu o telefone para Juliana com um sorriso vitorioso. Alô? Juliana atendeu, o coração batendo mais rápido. Juliana, desculpa a Ana Sofia ter te colocado nessa situação. A voz de Carlos soou ligeiramente tensa. Você não precisa ficar se não quiser. Não é isso, é que... Bem, eu não quero atrapalhar o tempo de vocês em família. Você não atrapalha, Carlos disse, e havia algo na voz dele que fez Juliana sentir um formigamento no estômago. Na verdade, seria legal ter você aqui para o jantar, se você quiser ficar. Ana Sofia estava praticamente grudada no ouvido de Juliana, tentando escutar a conversa, seus olhos brilhando de expectativa. Ok, Juliana disse finalmente. Eu fico. E... Ana Sofia gritou, pulando pela sala. Papai, ela aceitou! Vai ser o melhor jantar do mundo. Depois que desligou o telefone, Ana Sofia se plantou na frente de Juliana com as mãos na cintura, uma pose que definitivamente havia copiado de algum adulto. Juliana, posso te contar um segredo? Claro, princesa. Ana Sofia olhou em volta dramaticamente, como se estivesse prestes a revelar informações ultra-secretas. Eu acho que o papai gosta de você. O rosto de Juliana esquentou instantaneamente. Ana Sofia. É sério. Ele fica diferente quando você está aqui, mais feliz. E ontem eu vi ele sorrindo quando olhava para você. Seu papai é apenas gentil comigo. Não é só isso, Ana Sofia insistiu, com a percepção aguçada das crianças. Ele fica vermelho quando você sorri para ele, igual você fica vermelha agora. Juliana levou as mãos ao rosto, sentindo-o queimar. Vamos começar a preparar esse jantar especial. Espera! Ana Sofia segurou o braço de Juliana. Você gosta do papai? A pergunta direta de uma criança de 7 anos foi mais eficaz que qualquer interrogatório adulto. Juliana se viu incapaz de mentir para aqueles olhos esperançosos. Eu gosto muito do seu papai, Ana Sofia. Ele é um homem muito bom. Mas você gosta dele? Do jeito que pessoas grandes gostam umas das outras? Juliana suspirou, derrotada pela honestidade implacável da infância. Sim, Ana Sofia. Eu gosto do seu papai. Ana Sofia deu um pulo de alegria. Eu sabia. E sabe de uma coisa? Eu queria que você fosse minha mãe de coração. O mundo de Juliana parou. O que você disse? Minha professora falou que existem 2 tipos de mãe. A mãe de verdade, que te coloca no mundo, e a mãe de coração, que cuida de você todos os dias. A mamãe Marina é minha mãe de verdade, mas ela não pode mais cuidar de mim. Mas você cuida. Lágrimas começaram a embaçar os olhos de Juliana. Ana Sofia. Você me ensina coisas, faz comida gostosa, me abraça quando estou triste e a casa fica feliz quando você está aqui. Isso não é coisa de mãe de coração? Juliana se ajoelhou na frente da menina, segurando suas mãozinhas. Seria uma honra muito grande ser sua mãe de coração, princesa. Então hoje no jantar,
Você pode sentar do meu lado e do lado do papai, e vamos parecer uma família de verdade. O plano de Ana Sofia foi executado com a precisão de um general. Ela insistiu em fazer uma entrada, um prato principal e uma sobremesa. Escolheram salmão grelhado com risoto sem glúten e legumes coloridos, seguido de mousse de chocolate, sem glúten, obviamente, que Ana Sofia fez questão de decorar com morangos cortados em formato de coração. Por que corações, princesa? Porque hoje é um dia especial do coração, Ana Sofia respondeu com um sorriso misterioso. Quando Carlos chegou em casa às 6, encontrou a mesa posta com as louças boas, que Ana Sofia havia insistido em usar, velas acesas, supervisionadas de perto por Juliana, e um buquê de flores do jardim no centro da mesa. Uau! Ele disse, parando na entrada da sala de jantar. O que é toda essa elegância? Surpresa! Ana Sofia gritou, correndo para abraçá-lo. Fizemos um jantar especial porque a Juliana vai jantar com a gente. Carlos olhou por cima da cabeça da filha para Juliana, que estava parada na entrada da cozinha com um sorriso tímido. Espero que você tenha fome, ela disse. Ana Sofia foi muito exigente com o cardápio. Sempre tenho fome para a comida feita por vocês duas, Carlos respondeu, e havia algo no jeito como disse vocês duas que fez o coração de Juliana pular. O jantar foi mágico. Ana Sofia estava no seu melhor comportamento, contando piadas, fazendo perguntas elaboradas e claramente orquestrando momentos para que Carlos e Juliana interagissem. Ela, acidentalmente, derrubou o guardanapo várias vezes para que um dos dois tivesse que pegar. Esqueceu de pedir água para que Carlos tivesse que se levantar e passar perto de Juliana, e fez questão de que todos provassem da comida do prato do outro. Ana Sofia, Carlos disse depois da sobremesa, você anda muito animada hoje. É porque estou feliz, ela respondeu simplesmente. Gosto quando somos 3 em vez de 2. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Carlos e Juliana se entreolharam por cima da mesa, ambos conscientes do peso das palavras simples de uma criança. Juliana, Ana Sofia disse de repente, você pode ficar aqui hoje para me colocar para dormir? O papai sempre lê histórias ruins. Ei, Carlos protestou, minhas histórias não são ruins. São sim, você faz todas as vozes iguais, Juliana riu. Se seu papai deixar... Por favor, papai. Ana Sofia juntou as mãos em súplica. Só hoje? Carlos olhou para a filha, depois para Juliana, e soube que estava perdido. Claro, princesa. Juliana pode ficar. E assim, pela primeira vez desde que Marina morrera, a Casa dos Santos teve uma rotina de boa noite completa. Banho supervisionado por Juliana, pijama escolhido em conjunto, dentes escovados com a música que Juliana inventou para tornar a tarefa divertida e uma história lida a 3 vozes na cama. Boa noite, papai. Boa noite, Juliana. Ana Sofia sussurrou quando eles a cobriram. Obrigada pelo melhor jantar da minha vida. Boa noite, princesa. Eles responderam em uníssono. Quando saíram do quarto, Carlos e Juliana se encontraram sozinhos no corredor, a intimidade da noite envolvendo-os como um cobertor macio. Obrigado, Carlos disse baixinho, por tudo. Por ela estar feliz, por ela estar saudável, por fazer nossa casa parecer um lar novamente. Obrigado por me deixar fazer parte disso, Juliana respondeu. Eles estavam muito próximos no corredor escuro, e pela primeira vez, nenhum dos dois fez movimento para se afastar. Mas o momento foi interrompido por uma voz sonolenta vinda do quarto. Papai, Juliana, vocês esqueceram de se dar boa noite um para o outro. Os dois riram baixinho, a tensão quebrada pela inocência perspicaz de Ana Sofia. Boa noite, Juliana, Carlos sussurrou. Boa noite, Carlos. Mas quando ela foi embora naquela noite, ambos sabiam que algo havia mudado irrevogavelmente entre eles. O convite chegou numa segunda-feira de manhã, entregue na mochila de Ana Sofia por uma colega da escola. Era cor-de-rosa com glitter dourado e cheirava a perfume infantil, o tipo de coisa que fazia os olhos de uma menina de 7 anos brilharem de alegria. Juliana! Juliana! Ana Sofia gritou assim que viu a jovem entrar pela porta. A Beatriz vai fazer aniversário e me convidou para a festa. Juliana pegou o convite e leu. Festa da Beatriz, 8 anos. Tema: Princesas. Sábado,
15 horas, Colégio Santo Antônio. Que legal, princesa, você quer ir? Quero muito. Ana Sofia saltitou pela sala. Mas vai ter bolo na festa, e eu não posso comer bolo. O sorriso de Juliana vacilou ligeiramente. Desde que Ana Sofia havia começado a frequentar festas infantis novamente, esse sempre era o momento difícil. Ver outras crianças comendo doces enquanto ela ficava de lado era heartbreaking para todos os envolvidos. Que tal conversarmos com seu papai sobre levar um bolo especial só para você? Juliana sugeriu. Pode mesmo? Um bolo só meu? Claro! Vamos fazer o bolo mais lindo da festa. Quando Carlos chegou em casa naquela noite, encontrou as duas conspiradoras debruçadas sobre livros de receitas e revistas de confeitaria, planejando o que Ana Sofia já havia batizado de o bolo da princesa celíaca. Papai! Ana Sofia correu para abraçá-lo. Vou levar um bolo especial para a festa da Beatriz. A Juliana vai me ajudar a fazer. Carlos olhou para Juliana, que estava sentada no chão da sala, cercada de papéis rabiscados. Você tem certeza? Não é muito trabalho? Trabalho é o que menos é, Juliana sorriu. Vai ser divertido. E Ana Sofia merece se sentir especial na festa. Posso ajudar a fazer? Carlos perguntou, sentando-se no chão ao lado delas. Você? Ana Sofia o olhou com ceticismo. Papai, você queima até água. Ei, já falei que isso foi só uma vez. Juliana riu. Acho que podemos dar uma chance para ele. Que tal ele ser nosso assistente oficial? Ok. Ana Sofia concordou solenemente, mas sem mexer no forno. Na sexta-feira à noite, a cozinha dos Santos se transformou numa confeitaria. Elas haviam decidido fazer um bolo de chocolate de 3 andares, decorado como um castelo de princesa, completo com torres de casquinha de sorvete sem glúten e bandeirinhas comestíveis. Carlos observava fascinado enquanto Juliana ensinava Ana Sofia a fazer o glacê real, deixando a menina misturar as cores e criar tons pastel perfeitos. Mais uma gotinha de azul. Isso. Agora temos azul bebê perfeito. Juliana comemorava cada pequeno sucesso de Ana Sofia como se fosse uma conquista monumental. Juliana, Ana Sofia disse, concentrada em fazer uma rosinha de glacê. Você acha que a mamãe ficaria orgulhosa de mim? A pergunta pegou todos de surpresa. Carlos parou de bater o creme e Juliana quase derrubou o saco de confeitar. Por que pergunta isso, princesa? Carlos se aproximou da filha. Porque antes eu não sabia fazer nada na cozinha. A mamãe sempre fazia tudo. Mas agora eu sei fazer um monte de coisas. Acha que ela ficaria orgulhosa? Juliana se ajoelhou na frente de Ana Sofia, segurando gentilmente o rosto da menina com as mãos sujas de glacê. Ana Sofia, tenho certeza absoluta de que sua mamãe está muito orgulhosa de você. Você está aprendendo, crescendo, sendo corajosa mesmo quando as coisas são difíceis. Que mãe não ficaria orgulhosa de uma filha assim? E você, papai? Está orgulhoso de mim? Carlos sentiu a garganta apertar. Princesa, eu estou orgulhoso de você todos os dias. Quando vejo você enfrentando a doença celíaca com tanta coragem, quando vejo você ajudando na cozinha, quando vejo você sendo gentil com outras pessoas, eu não poderia estar mais orgulhoso. Ana Sofia sorriu e voltou a se concentrar nas rosas de glacê, mas Carlos e Juliana trocaram um olhar carregado de emoção. O sábado da festa amanheceu perfeito. Ana Sofia acordou cedo, ansiosa para se arrumar e mostrar seu bolo para as amigas. Ela escolheu um vestido rosa com tule, obviamente, e insistiu que Juliana fizesse trancinhas com fitas que combinassem com o vestido. Você vem comigo na festa? Ana Sofia perguntou enquanto Juliana arrumava seus cabelos. Não, princesa, festa é para você e seus amiguinhos. Mas eu queria que você viesse... Eu vou deixar você na festa e depois venho buscar. Assim você pode me contar tudo o que aconteceu. Carlos apareceu na porta do quarto vestindo uma calça jeans e uma camisa azul, claramente se arrumando para acompanhar a filha. Papai, você está bonito. Ana Sofia bateu palmas. Obrigado, princesa. E você está linda como sempre. Juliana sentiu algo estranho no peito ao ver Carlos arrumado. Ele sempre ficava atraente de terno para o trabalho, mas havia algo no jeito casual, no jeito pai de família, que a fez engolir em seco. Vamos mostrar esse castelo para suas amigas? Ele perguntou,
pegando a caixa do bolo cuidadosamente. A festa estava acontecendo no pátio do Colégio Santo Antônio, decorado com balões rosa e dourado, e mesas cheias de doces e salgados. Ana Sofia foi recebida com entusiasmo pelas amigas, todas admirando seu bolo castelo. Que lindo, Ana Sofia! Beatriz, a aniversariante, estava impressionada. Você fez sozinha? Eu e a Juliana fizemos juntas. Ela me ensina a cozinhar. Carlos conversava com outros pais enquanto observava Ana Sofia brincar e rir com as outras crianças. Por um momento, tudo parecia perfeito. Foi então que Márcia, a mãe de uma das meninas, se aproximou com um prato na mão. Ana Sofia, querida, ela disse com a melhor das intenções, trouxe um pedacinho de bolo diet especial para você. Minha sogra fez, é sem açúcar. Carlos sentiu o sangue gelar. Márcia, obrigado, mas Ana Sofia tem doença celíaca, ela não pode... Ah, mas é diet! Márcia insistiu, já oferecendo o prato para Ana Sofia. Não tem açúcar nenhum. Diet não é a mesma coisa que sem glúten. Carlos tentou explicar, mas Ana Sofia, tentando ser educada e não querendo causar problemas, já havia pegado o pedaço de bolo. Obrigada, tia Márcia, ela disse educadamente, e antes que Carlos pudesse impedir, deu uma grande mordida. Carlos observou horrorizado, enquanto Ana Sofia mastigava e engolia. O bolo era claramente feito com farinha de trigo comum, repleto de glúten. Ana Sofia, não coma mais, ele disse, tirando o prato da mão da filha, mas era tarde demais. 15 minutos depois, Ana Sofia começou a reclamar de dor na barriga. 20 minutos depois, ela estava vomitando violentamente no banheiro da escola. 30 minutos depois, Carlos estava correndo para o Hospital das Clínicas da UFMG, com a filha desacordada no banco de trás. Enquanto isso, Juliana estava em casa preparando um lanche especial para quando Ana Sofia voltasse da festa, completamente alheia ao drama que se desenrolava do outro lado da cidade. Foi apenas quando seu telefone tocou que seu mundo desabou. Juliana? A voz de Carlos estava tensa, carregada de pânico. Estou no hospital com Ana Sofia. Ela comeu glúten na festa e teve uma reação muito forte. Você pode vir? Juliana não se lembrava de como havia chegado ao hospital. Lembrava-se apenas de deixar tudo largado na cozinha e dirigir em pânico pelas ruas de Belo Horizonte, o coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que ia explodir. Encontrou Carlos na sala de espera da emergência pediátrica, as roupas manchadas de vômito, o rosto branco como papel. Como ela está? Juliana perguntou, ofegante. Inconsciente. Eles estão fazendo exames para ver se não causou danos maiores. Carlos passou as mãos pelo cabelo, claramente desesperado. Eu devia ter prestado mais atenção. Devia ter impedido... Não foi sua culpa, Juliana disse firmemente, sentando-se ao lado dele. Foi sim. Eu sou o pai dela. Era minha responsabilidade protegê-la. Carlos, olha para mim. Juliana segurou o rosto dele com as duas mãos. Você é um pai incrível. Isso foi um acidente. E se eu a perder, Juliana? E se... A voz dele quebrou. Foi então que Juliana percebeu que não conseguia imaginar sua vida sem Ana Sofia. A menina havia se tornado mais que um trabalho, mais que uma responsabilidade. Ela havia se tornado a filha do seu coração. Você não vai perdê-la, ela sussurrou, abraçando Carlos forte. Ela é forte. Ela vai ficar bem. Eles ficaram abraçados no corredor frio do hospital, dois adultos apavorados unidos pelo amor por uma menina corajosa que havia mudado suas vidas para sempre. E quando Ana Sofia finalmente acordou 4 horas depois, a primeira coisa que ela viu foram os dois rostos que amava, olhando para ela com alívio e amor infinitos. Papai, Juliana, estou no hospital? Está sim, princesa, Carlos disse, beijando a testa dela. Mas você vai ficar bem. Sinto muito por ter comido o bolo. Ana Sofia sussurrou. Não pede desculpa, Juliana disse, segurando a mãozinha pequena. Você estava tentando ser educada, mas agora sabemos que precisamos ser ainda mais cuidadosos. Juliana vai ficar aqui comigo? Ana Sofia perguntou. Se você quiser, eu fico, Juliana prometeu. Quero. Quero que vocês dois fiquem. E ali, no quarto de hospital, com Ana Sofia segura entre eles, Carlos e Juliana finalmente admitiram para si mesmos o que já sabiam há semanas.
Eles haviam se tornado uma família. A madrugada no hospital passou lentamente, pontuada apenas pelo bip suave dos monitores e pela respiração regular de Ana Sofia. Carlos e Juliana se revezavam entre a cadeira ao lado da cama e o sofá pequeno no canto do quarto, nenhum dos dois conseguindo realmente dormir. Às 3 da manhã, Ana Sofia se mexeu inquieta e abriu os olhos. Juliana? Ela sussurrou. Estou aqui, princesa. Juliana se levantou imediatamente da cadeira. Como você está se sentindo? Ainda com dor na barriga e com sede. Vou chamar a enfermeira para ver se você pode beber água, Carlos disse, mas Ana Sofia segurou sua mão. Papai, não sai, por favor. Não vou sair, princesa. Vou só apertar o botão aqui. A enfermeira que veio verificar Ana Sofia era uma senhora de meia idade com olhos gentis e movimentos suaves. Depois de examinar a menina e autorizar pequenos goles de água, ela se dirigiu a Carlos e Juliana. Ela está se recuperando bem. Os exames não mostraram danos permanentes, mas foi uma reação severa. Vocês vão precisar ser ainda mais cuidadosos com a dieta dela. Nós vamos, Carlos respondeu automaticamente, e só depois percebeu que havia dito nós. A enfermeira olhou de Carlos para Juliana com um sorriso conhecedor. É lindo ver pais tão dedicados. A menina tem sorte de ter vocês dois. Depois que a enfermeira saiu, o silêncio pesou no quarto. Carlos e Juliana estavam muito conscientes do mal-entendido da mulher, mas nenhum dos dois se apressou em corrigi-lo. Juliana, Ana Sofia chamou baixinho. Vem aqui. Juliana se aproximou da cama e Ana Sofia pegou sua mão. Tive um sonho, a menina sussurrou. Sonhei que a mamãe veio me visitar no hospital. O coração de Juliana se apertou. Foi um sonho bom? Foi. Ela me disse que não preciso mais ter medo da doença celíaca, porque agora eu tenho você para me ensinar tudo. E ela disse que está feliz porque o papai não está mais sozinho. Carlos, que estava fingindo dormir no sofá, sentiu lágrimas queimarem seus olhos. O que mais a mamãe disse? Juliana perguntou, acariciando os cabelos de Ana Sofia. Ela disse que amor não acaba, só ganha mais pessoas, e que agora nossa família tem 3 corações em vez de 2. A simplicidade profunda das palavras de uma criança de 7 anos ecoou no quarto silencioso como uma verdade universal. Ana Sofia, Juliana sussurrou, posso te contar um segredo? Pode. Eu te amo como se você fosse minha própria filha. Eu sei, Ana Sofia sorriu. E eu te amo como minha mãe de coração. E o papai também te ama, mas ele tem vergonha de falar. Ana Sofia. Carlos se sentou no sofá, fingindo estar acabando de acordar. É verdade, papai. Você fica vermelho quando olha para a Juliana. Juliana riu baixinho. Que tal tentarmos dormir um pouco mais? O médico disse que você pode ir para casa pela manhã se estiver bem. Posso dormir no meio de vocês dois, como uma família de verdade. Carlos e Juliana se entreolharam. A cama do hospital era pequena, mas Ana Sofia era menor ainda. Por favor, ela insistiu. Só hoje? Como poderiam negar qualquer coisa para aquela menina corajosa que havia acabado de passar pelo inferno? Carlos se deitou de um lado da cama e Juliana do outro, com Ana Sofia aninhada entre eles. A posição era desconfortável, mas nenhum dos 3 se mexeu. Agora sim, Ana Sofia suspirou contente. Agora estou completa. No meio da madrugada, Carlos acordou e encontrou Juliana olhando para ele por cima da cabeça adormecida de Ana Sofia. Mesmo na penumbra do quarto do hospital, ele podia ver as emoções intensas em seus olhos. Juliana, ele sussurrou. Obrigado, por tudo. Por ela estar viva, por você ter vindo, por fazer parte da nossa família. Obrigado por me deixar fazer parte. Juliana. Sim, Ana Sofia está certa. Sobre mim ficar vermelho quando olho para você. O coração de Juliana disparou. Carlos, eu sei que é complicado. Sei que você trabalha para mim. Sei que Ana Sofia já passou por perdas demais. Sei que é arriscado. Carlos, Juliana o interrompeu suavemente. Ana Sofia também está certa sobre mim. Eu também fico vermelha quando você olha para mim. Eles ficaram se olhando no escuro, ambos conscientes de que estavam cruzando uma linha da qual não haveria volta.
O que fazemos agora? Carlos perguntou. Agora cuidamos dela. E depois, vamos ver o que acontece. Estou apaixonado por você, Carlos confessou num sussurro tão baixo que Juliana quase não ouviu. Eu também estou apaixonada por você, ela sussurrou de volta. Ana Sofia se mexeu entre eles, murmurando algo ininteligível no sono, e os dois sorriram. Ela vai ficar impossível quando descobrir que estava certa, Carlos sussurrou. Acho que ela já sabe, Juliana riu baixinho. Quando o sol começou a nascer pelas janelas do hospital, os três ainda estavam deitados juntos. Ana Sofia dormindo profundamente, Carlos e Juliana acordados, conscientes de que suas vidas haviam mudado para sempre naquela madrugada. Não porque Ana Sofia havia passado mal, isso havia sido apenas o catalisador, mas porque finalmente haviam admitido o que todos já sabiam. Eles eram uma família de coração, unida pelo amor incondicional por uma menina corajosa e pelo amor crescente entre dois adultos que haviam encontrado um no outro exatamente o que precisavam, o doutor. Henrique chegou às 8 da manhã para dar alta a Ana Sofia, encontrando uma cena que o fez sorrir. Uma família dormindo junta na cama de hospital, unidos mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Bom dia, ele disse suavemente. Como nossa guerreira está se sentindo? Ana Sofia abriu os olhos e sorriu. Melhor, muito melhor. Ótimo. Então vamos para casa? Vamos sim, Ana Sofia disse, olhando para Carlos e Juliana. Vamos para casa todos juntos. E pela primeira vez em 3 anos a palavra casa significava exatamente isso. Um lugar onde 3 corações batiam como um só. 2 semanas se passaram desde o incidente no hospital, e a Casa dos Santos havia se tornado um santuário ainda mais protegido. Carlos havia instalado um quadro na cozinha, listando todos os alimentos seguros e perigosos para Ana Sofia, e Juliana havia criado um kit de emergência com lanches sem glúten para qualquer eventualidade. Mas mais importante que as precauções práticas era a mudança emocional que havia ocorrido. Carlos e Juliana não haviam tido mais conversas sobre seus sentimentos declarados naquela madrugada no hospital, mas algo havia se instalado entre eles. Uma intimidade nova, uma consciência mútua que deixava o ar carregado de possibilidades. Ana Sofia, por sua vez, estava mais observadora que nunca, claramente esperando desenvolvimentos no que ela secretamente chamava de Operação Amor. Foi numa quinta-feira que Ana Sofia fez um anúncio que deixou todos de boca aberta. Quero dar uma festa, ela declarou durante o lanche da tarde. Que tipo de festa, princesa? Carlos perguntou, levantando os olhos do laptop onde revisava contratos. Uma festa para mostrar para todo mundo que comida sem glúten pode ser a mais gostosa do mundo. E quero convidar todas as minhas amigas e as mães delas também. Juliana quase engasgou com o suco que estava bebendo. Ana Sofia, isso é uma ideia linda, mas... Você tem certeza? Tenho. Quero que todo mundo prove os nossos biscoitos, os nossos bolos, as nossas pizzas. Quero que elas vejam que eu não sou diferente, eu só como comidas especiais. Carlos fechou o laptop completamente. A determinação na voz da filha era algo que ele reconhecia. Ana Sofia havia herdado a teimosia tanto dele quanto de Marina. Seria uma festa grande, princesa. Muito trabalho para preparar. Eu ajudo, Ana Sofia interrompeu. E a Juliana também. E você pode ajudar também, papai. Sem mexer no forno. Ela acrescentou rapidamente, fazendo Juliana rir. Ana Sofia tem razão, Juliana disse lentamente. Seria uma oportunidade incrível de educar as pessoas sobre doença celíaca e de mostrar que ela não precisa se esconder ou se sentir envergonhada. Carlos olhou para as 2 mulheres de sua vida, uma pequena e determinada, outra jovem e apaixonada, e soube que estava perdido. Ok, ele suspirou. Vamos dar uma festa, mas com uma condição. Nada de estresse. Se ficar muito trabalho, cancelamos. E Ana Sofia gritou pulando da cadeira. Vai ser a melhor festa do mundo. O planejamento tomou conta da casa pelos próximos dias. Ana Sofia fez uma lista de convidados que incluía toda a sua classe, mais algumas primas e amigas do prédio. Juliana criou um cardápio ambicioso. Mini pizzas sem glúten com sabores variados, cupcakes decorados,
biscoitos coloridos, pão de queijo especial, a versão sem glúten da especialidade mineira, brigadeiros, beijinhos e um bolo de chocolate de 3 andares, decorado como um arco-íris. Juliana, Carlos disse numa noite enquanto ela e Ana Sofia planejavam a decoração. Você tem certeza de que não é muito trabalho? Posso contratar um buffet especializado? Não, Ana Sofia protestou. Tem que ser a nossa comida. A comida feita com amor. Ela tem razão, Juliana sorriu. Além do mais, vai ser divertido. E Ana Sofia vai aprender muito ajudando a preparar tudo. Posso convidar as mães para chegar mais cedo e ver vocês cozinhando? Ana Sofia perguntou com os olhos brilhando. Claro, princesa. Assim elas vão ver que não tem nada de difícil ou estranho. No sábado da festa, a casa acordou em estado de guerra culinária controlada. Juliana havia chegado às 7 da manhã carregada de ingredientes, e Ana Sofia estava acordada desde as 6, ansiosa demais para dormir. Primeiro vamos fazer os cupcakes, depois os biscoitos, depois o bolo grande e por último as pizzas. Juliana explicou o cronograma. Ana Sofia, você vai ser minha chefe de cozinha hoje. E eu? Carlos perguntou, aparecendo na cozinha já vestido com um avental que Ana Sofia havia insistido que ele usasse. Você vai ser nosso assistente especializado em tarefas que não envolvem fogo, Ana Sofia disse seriamente. A manhã passou voando. A cozinha se transformou numa sinfonia de farinha, ovos, açúcar e risadas. Ana Sofia estava em seu elemento, provando massas, decorando cupcakes e explicando para o pai como fazer os brigadeiros perfeitamente redondos. Papai, você precisa fazer mais devagar. Ela instruía pacientemente enquanto Carlos lutava para enrolar brigadeiros uniformes. A Juliana ensinou que pressa é inimiga da perfeição. Ela ensinou isso mesmo? Carlos olhou para Juliana com um sorriso que a fez corar. Entre outras coisas, Juliana sorriu de volta. Às 2 da tarde, quando as primeiras mães chegaram para a sessão de observação, a casa estava perfumada com cheiros deliciosos e a mesa estava coberta de trabalhos de arte comestíveis. Meu Deus, Ana Sofia! Márcia, a mãe que havia oferecido o bolo fatídico na festa anterior, estava impressionada. Você fez tudo isso? Eu e a Juliana fizemos juntas. Quer provar? Ana Sofia ofereceu um cupcake de baunilha com cobertura rosa. Márcia mordeu cautelosamente e seus olhos se arregalaram. Isso é realmente sem glúten? Está delicioso. Totalmente sem glúten, Juliana confirmou. O segredo está na mistura de farinhas e nos emulsificantes naturais. Logo a cozinha estava cheia de mães fascinadas, fazendo perguntas sobre receitas, ingredientes e onde comprar produtos sem glúten. Ana Sofia estava radiante, explicando cada prato como uma pequena chefe especialista. A minha doença não é ruim, ela explicou para Laura, uma colega de classe. É só diferente. Igual você usar óculos ou o João ser alérgico a camarão. Todo mundo tem alguma coisa especial. Carlos, observando de longe, sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Sua filha havia transformado uma limitação em uma força, uma fonte de vergonha em motivo de orgulho. Ela é incrível, uma voz disse ao lado dele. Era Carla, a irmã de Marina, que havia chegado para a festa. É sim, Carlos concordou. Igual a mãe dela. E a Juliana também é incrível, Carla acrescentou com um sorriso significativo. Marina ficaria feliz. Você acha? Tenho certeza. Marina sempre quis que você fosse feliz. E Ana Sofia, ela está radiante. Faz tempo que não vejo ela assim. Quando todas as crianças chegaram às 3 da tarde, a festa virou uma celebração total. As meninas devoraram a comida sem fazer ideia de que era especial ou diferente. Os pais fizeram fila para pedir receitas, e Ana Sofia foi o centro das atenções, explicando orgulhosamente como havia ajudado a fazer cada prato. Ana Sofia, Beatriz disse enquanto comia seu terceiro cupcake. Posso fazer minha próxima festa assim? Com você e a Juliana fazendo a comida? Claro, Ana Sofia riu. A gente ensina qualquer um. No final da tarde, quando todos os convidados haviam ido embora e a casa estava finalmente silenciosa, os 3 se sentaram na sala, exaustos, mas felizes. Princesa, Carlos disse, você foi incrível hoje. Estou muito orgulhoso de você.
Eu também estou orgulhosa de mim, Ana Sofia disse simplesmente. E orgulhosa de vocês dois também. Por que orgulhosa da gente? Juliana perguntou. Porque vocês me ajudaram a não ter mais vergonha da minha doença. E porque vocês são uma equipe perfeita. Carlos e Juliana se entreolharam, conscientes de que Ana Sofia estava mais uma vez certa. Ana Sofia, Carlos disse cuidadosamente, como você se sentiria se a Juliana fizesse parte da nossa família de verdade? Os olhos de Ana Sofia brilharam como estrelas. Você está falando de casamento? Estou falando de possibilidades. Carlos sorriu. Eu sabia! Ana Sofia gritou, pulando do sofá. Eu sabia que vocês iam se apaixonar. Foi o meu plano desde o começo. Seu plano? Juliana riu. Claro, por que você acha que eu pedi para você jantar com a gente? E por que insisti para você dormir aqui no hospital? Eu sabia que vocês eram perfeitos um para o outro. Carlos e Juliana riram, percebendo que haviam sido habilmente manipulados por uma menina de 7 anos. Então, Carlos se virou para Juliana. O que você acha do plano da Ana Sofia? Acho, Juliana disse, levantando-se e caminhando em direção a ele, que ela é uma menina muito inteligente. E ali, na sala cheia de restos de festa e cheirando a bolo de chocolate, Carlos e Juliana se beijaram pela primeira vez, enquanto Ana Sofia batia palmas e gritava de alegria. Finalmente, depois de meses de tensão e semanas de sentimentos não declarados, eles haviam se tornado oficialmente o que já eram no coração, uma família. Agora sim, Ana Sofia suspirou contente, abraçando as pernas dos dois. Agora nossa receita está completa. E estava mesmo. O domingo depois da festa amanheceu diferente na casa dos Santos. Não era apenas o fato de que Carlos e Juliana haviam finalmente se beijado. Era a sensação de que todas as peças da vida haviam se encaixado no lugar certo. Ana Sofia acordou cantarolando e desceu para o café da manhã com um sorriso que poderia iluminar toda Belo Horizonte. Bom dia, família, ela anunciou dramaticamente ao entrar na cozinha, onde encontrou Carlos preparando café e Juliana fazendo panquecas sem glúten. Bom dia, princesa. Carlos sorriu, beijando a testa da filha. Bom dia, pequena chefe, Juliana disse, oferecendo a primeira panqueca. Dormiu bem? Dormi ótimo. Sonhei que nós três morávamos numa casa gigante com uma cozinha ainda maior, e eu tinha um quarto cor-de-rosa com uma cama de princesa. Carlos e Juliana se entreolharam por cima da cabeça de Ana Sofia. Eles não haviam conversado sobre o futuro prático de seu relacionamento, sobre onde Juliana moraria, como funcionariam as coisas no dia a dia, como equilibrariam a relação profissional com a pessoal. Ana Sofia, Carlos disse cuidadosamente, você gostaria que a Juliana morasse aqui conosco? Óbvio, Ana Sofia respondeu com a boca cheia de panqueca. Assim ela pode fazer café da manhã todos os dias, e eu posso ajudar na cozinha sempre, e vocês podem se dar boa noite todos os dias, em vez de só quando tem festa. A simplicidade da lógica infantil fez os dois adultos rirem. E onde eu dormiria? Juliana perguntou, curiosa para ver a resposta de Ana Sofia. No quarto do papai, claro, igual família de verdade. Carlos quase engasgou com o café. Ana Sofia. O quê? Não é assim que funciona? Na casa da tia Carla, ela e o tio Roberto dormem no mesmo quarto. É assim que funciona, sim, Juliana disse, tentando não rir da expressão mortificada de Carlos. Mas essas coisas precisam de tempo, princesa. Primeiro seu papai e eu precisamos conversar sobre muitas coisas. Que tipo de coisas? Ana Sofia estava genuinamente curiosa. Bem, Carlos pigarreou, temos que conversar sobre como as coisas vão funcionar. A Juliana trabalha para mim, lembra? Isso torna tudo mais complicado. Não é complicado, Ana Sofia disse com a certeza absoluta da infância. A Juliana para de trabalhar para você e começa a ser minha mãe de coração de verdade. E vocês se casam e vivem felizes para sempre, igual nos filmes da Disney. Se fosse tão simples assim, Juliana murmurou. É simples, Ana Sofia insistiu. Vocês estão complicando sem motivo. Mais tarde, quando Ana Sofia estava assistindo desenhos na sala, Carlos e Juliana finalmente tiveram a conversa que ambos sabiam ser necessária. Juliana,
Carlos começou, sentado ao lado dela no sofá da sala. Sobre ontem à noite. Você está arrependido? Ela perguntou rapidamente, o medo evidente na voz. Não. Deus, não. Estou apaixonado por você, Juliana. Completamente apaixonado. O alívio no rosto dela foi palpável. Eu também estou apaixonada por você. Mas precisamos conversar sobre como fazer isso funcionar na prática. Você trabalha para mim. Eu posso parar de trabalhar para você, Juliana disse rapidamente. Posso procurar outro emprego, posso... Não, Carlos a interrompeu. Você não pode parar de cuidar da Ana Sofia. Ela precisa de você. Eu preciso de você. Então, como... Casa comigo. As palavras saíram da boca de Carlos antes que ele pudesse censurá-las. Juliana ficou paralisada, olhando para ele com os olhos arregalados. O que você disse? Carlos respirou fundo. Já havia dito, não havia mais volta. Casa comigo, Juliana. Não como minha funcionária, não como babá da Ana Sofia. Casa comigo como minha esposa, como mãe da Ana Sofia. Como a mulher que amo. Carlos... Juliana estava sem palavras. Eu sei que é cedo. Sei que parece loucura, mas... Juliana, eu nunca pensei que fosse possível amar alguém como amo Marina e ao mesmo tempo amar você de um jeito completamente novo. Você trouxe vida de volta para minha casa, alegria de volta para minha filha, esperança de volta para mim. Juliana sentiu lágrimas rolarem pelo rosto. Vocês vão se casar? O grito de Ana Sofia ecoou pela sala. Ela havia aparecido na porta da sala, abandonando os desenhos quando ouviu a palavra casar. Ana Sofia, estávamos conversando... Carlos começou. E eu escutei, vocês vão se casar mesmo? Ela insistiu, pulando no sofá entre os dois. Carlos olhou para Juliana, que ainda estava processando o pedido. Isso depende da resposta da Juliana. Ana Sofia se virou para Juliana com os olhos suplicantes. Por favor, diz que sim, por favor. Ana Sofia, Juliana disse cuidadosamente, você tem certeza de que quer que eu seja sua mãe de coração para sempre? Mesmo sabendo que isso não vai apagar a sua mãe de verdade? Tenho certeza absoluta, Ana Sofia disse solenemente. A mamãe Marina vai sempre ser minha mãe de verdade, mas você vai ser minha mãe de coração. E eu posso ter as duas, não posso? Pode sim, princesa. Então, vai casar com o papai? Juliana olhou para Carlos, viu o amor e a esperança em seus olhos e soube que não havia outra resposta possível. Sim, ela sussurrou. Sim, eu caso com você. Ana Sofia gritou tão alto que os vizinhos provavelmente ouviram. Vou ter uma mãe de novo. Carlos beijou Juliana ali mesmo, no sofá da sala, com Ana Sofia batendo palmas ao lado deles. Era um beijo cheio de promessas, de futuros possíveis, de uma família que havia se formado da maneira mais inesperada e bonita. Quando vocês vão se casar? Ana Sofia perguntou assim que se separaram. Calma, princesa, Carlos riu. Essas coisas levam tempo para organizar. Pode ser antes do meu aniversário? Quero que a Juliana já seja oficialmente da família quando eu fizer 8 anos. Quando é seu aniversário? Juliana perguntou. Daqui a 3 meses. Carlos e Juliana se entreolharam. 3 meses era pouco tempo para organizar um casamento, mas... Que tal um casamento pequeno? Juliana sugeriu. Só família e amigos próximos? Posso escolher meu vestido de madrinha? Ana Sofia perguntou esperançosa. Claro que pode. Na verdade, você pode ser nossa madrinha de honra. O que é madrinha de honra? É a pessoa mais importante do casamento, depois dos noivos, Carlos explicou. Perfeito. Vou ser a madrinha de honra mais linda do mundo. Naquela noite, depois que Ana Sofia foi dormir, não sem antes fazer Carlos e Juliana prometerem que não mudaria de ideia durante a noite, eles ficaram na sala conversando sobre o futuro. Tem certeza de que não é cedo demais? Juliana perguntou aninhada no peito de Carlos. Tenho certeza de que não quero passar nem mais um dia sem ter certeza de que você vai ficar na nossa vida para sempre. Ele respondeu beijando seus cabelos. E Ana Sofia, você acha que ela realmente entende o que significa? Acho que ela entende melhor que nós dois. Crianças têm uma capacidade incrível de aceitar o amor quando ele aparece. Eu te amo, Carlos. E amo Ana Sofia como se ela fosse minha própria filha. E nós amamos você.
mais do que você pode imaginar. Do quarto ao lado, Ana Sofia sorria no escuro, ouvindo a conversa baixa dos pais. Seu plano havia funcionado melhor do que ela esperava. Agora só faltava esperar 3 meses para se tornar oficialmente uma família completa. Ela fechou os olhos e sonhou com vestidos de madrinha, bolos de casamento sem glúten e a felicidade de ter uma casa cheia de amor e risadas para sempre. Os 3 meses que se seguiram foram um turbilhão de preparativos para o casamento. Juliana havia se mudado oficialmente para a Casa dos Santos 2 semanas após o pedido, trazendo suas poucas roupas e seus livros de nutrição, numa mudança que Ana Sofia supervisionou como se fosse a diretora de um filme. A escova de dente da Juliana tem que ficar do lado da sua, papai. Ela instruía, enquanto Carlos ajudava Juliana a arrumar suas coisas no banheiro principal. Assim vocês podem escovar os dentes juntos, igual nos filmes românticos. Ana Sofia, Carlos riu, você tem visto filmes românticos demais. Não existe filme romântico demais quando você está organizando um casamento. Ela respondeu com seriedade absoluta, fazendo Juliana gargalhar. A rotina da casa havia se adaptado naturalmente à nova configuração. Juliana não era mais funcionária, era família. Ela ainda cozinhava porque amava fazer isso. Ainda cuidava da alimentação especial de Ana Sofia porque era sua paixão. Mas agora fazia tudo isso como mãe e futura esposa, não como empregada. Carlos havia insistido em abrir uma conta bancária conjunta para Juliana, argumentando que ela deveria ter independência financeira. Não quero que você se sinta dependente de mim, ele explicara. Você é minha parceira em tudo. Ana Sofia estava vivendo seus sonhos de princesa, organizando o próprio casamento. Ela havia escolhido um vestido rosa claro com brilhos discretos e insistira em ajudar Juliana a escolher o vestido de noiva. Tem que ser um vestido que faça o papai chorar de emoção, ela declarara na loja de noivas no centro de Belo Horizonte. Igual ele chorou no dia que você disse que ia casar com ele. Eu não chorei. Carlos protestara da poltrona onde esperava, cercado de revistas de casamento que Ana Sofia havia empilhado para ele estudar. Chorou sim, vi lágrimas nos seus olhos, Ana Sofia retrucara. Juliana havia escolhido um vestido simples, mas elegante, de seda com rendas delicadas, que realçava sua beleza natural sem exageros. Quando saiu do provador, Ana Sofia bateu palmas e Carlos ficou sem palavras por alguns segundos. Esse, Ana Sofia gritou, esse é o vestido que vai fazer o papai chorar. Não vou chorar, Carlos murmurou, mas sua voz estava ligeiramente rouca. Vai sim. Juliana sorriu vendo as emoções passando pelo rosto do homem que amava. O casamento seria pequeno e íntimo, na igreja de Santa Teresa, no bairro Santa Teresa, seguido de uma recepção no salão de festas de um hotel boutique na Savassi. A lista de convidados incluía apenas família próxima, alguns amigos especiais de Carlos e as colegas de faculdade de Juliana. Posso convidar minhas amigas da escola? Ana Sofia perguntara. Elas querem ver minha nova mãe. Claro, princesa. Pode convidar quantas quiser. 2 semanas antes do casamento, quando os preparativos estavam no auge e Ana Sofia estava emocionalmente investida em cada detalhe da festa, aconteceu algo que ninguém esperava. Era uma quinta-feira à tarde, e Ana Sofia estava na cozinha com Juliana, fazendo os últimos testes para o bolo de casamento, que elas haviam insistido em fazer pessoalmente, quando de repente parou de mexer a massa e ficou quieta. Ana Sofia. O que foi, princesa? Juliana perguntou, notando a expressão pensativa da menina. Juliana, posso te fazer uma pergunta? Claro. Pode perguntar qualquer coisa. Ana Sofia largou a colher e olhou para Juliana com uma seriedade que não combinava com seus 8 anos quase completos. Se você se casar com o papai e virar minha mãe de coração oficialmente, isso significa que você não vai mais poder ir embora? A pergunta pegou Juliana completamente desprevenida. Por que você está perguntando isso? Porque eu estava pensando. A mamãe Marina também era minha mãe de verdade, e ela foi embora. Não porque quis, mas foi. E se você for embora também? O coração de Juliana se partiu ao perceber que por trás de toda a empolgação com o casamento, Ana Sofia estava lidando com um medo profundo e legítimo,
o medo de ser abandonada novamente. Juliana se ajoelhou na frente da menina, segurando suas mãozinhas sujas de massa de bolo. Ana Sofia, me olha nos olhos, ela disse suavemente. Quando eu me casar com seu papai, vou fazer uma promessa na igreja, na frente de Deus e de todas as pessoas que amamos. Vou prometer que vou cuidar de vocês dois para sempre, nos dias bons e nos dias ruins, quando estiver feliz e quando estiver triste, quando estiver doente e quando estiver saudável. Você sabe o que isso significa? Que você não vai embora. Significa que eu não posso ir embora, mesmo que eu quisesse. Porque quando a gente se casa, vira família para sempre. E família não abandona a família. Mas a mamãe Marina não escolheu ir embora, princesa. Ela foi obrigada a ir por causa do acidente. Se ela pudesse escolher, teria ficado com vocês para sempre. Assim como eu vou ficar. Ana Sofia pensou por um momento, processando as palavras. Então, quando vocês se casarem, você vai ser minha mãe para sempre. Mesmo se eu fizer birra ou bagunça ou comer glúten sem querer. Especialmente nesses momentos, Juliana sorriu. Porque é isso que mães fazem, ficam perto dos filhos mesmo quando eles fazem besteira. E você vai me amar mesmo se eu sentir saudade da mamãe Marina às vezes? Vou te amar ainda mais, Juliana prometeu, porque sentir saudade de quem a gente ama é normal e bonito. Significa que você tem um coração grande que cabe muito amor. Ana Sofia se jogou nos braços de Juliana, abraçando-a com força. Eu te amo, Juliana. Te amo muito. Eu também te amo, minha princesa, mais do que todas as estrelas do céu. Quando Carlos chegou em casa naquela noite, encontrou as duas dormindo no sofá da sala, abraçadas, com Ana Sofia usando Juliana como travesseiro. Havia farinha nos cabelos das duas e sorrisos tranquilos em seus rostos. Ele ficou na porta por um momento, observando a cena que resumia tudo que sua vida havia se tornado. Amor, segurança, família. E pela primeira vez desde a morte de Marina, Carlos se permitiu acreditar completamente que o futuro seria feliz. Faltavam 2 semanas para o casamento, e ele mal podia esperar para tornar oficial o que seu coração já sabia há meses. Juliana e Ana Sofia eram suas para sempre, assim como ele era delas para sempre. Na cozinha, o bolo de teste estava na bancada, meio pronto, esperando para ser terminado no dia seguinte. Mas a receita mais importante já estava completa. A receita de uma família feita de amor, paciência, compreensão e segundas chances. O dia do casamento amanheceu com um céu azul pintado de nuvens brancas e fofas, como se o próprio tempo quisesse colaborar com a felicidade da família Santos Costa. Juliana acordou na casa de sua amiga Camila. Ana Sofia havia insistido que era má sorte os noivos se verem antes da cerimônia. Mas seu coração estava na casa do Belvedere, onde Carlos e Ana Sofia estavam se preparando. Ana Sofia havia acordado às 5 da manhã, ansiosa demais para dormir. Ela correu para o quarto do pai ainda de pijama, pulando na cama como uma mola descontrolada. Papai, papai, hoje é o dia. Hoje a Juliana vai virar minha mãe de coração oficial. Carlos abriu os olhos e sorriu para a filha radiante. Bom dia para você também, princesa. Que horas são? 5h15. O casamento é só às 4 da tarde, mas tenho muita coisa para fazer. Preciso tomar banho, arrumar o cabelo, colocar o vestido, ensaiar como vou entrar na igreja. Ana Sofia. Carlos riu puxando a filha para um abraço. Faltam 11 horas para o casamento. Exatamente. Não temos tempo a perder. Do outro lado da cidade, Juliana estava igualmente ansiosa, mas por motivos diferentes. Não era nervosismo sobre se casar com Carlos. Sobre isso, ela tinha certeza absoluta. Era a magnitude do momento que a deixava emocionada. Ela estava prestes a se tornar esposa e mãe no mesmo dia, ganhando uma família completa, depois de anos se sentindo sozinha no mundo. Julie, para de andar de um lado para o outro, Camila disse da cama, observando a amiga que já estava tomando o 3º café da manhã. Você vai fazer um buraco no chão. Desculpa, estou nervosa. Nervosa por quê? Você ama o Carlos, ele te ama, Ana Sofia te adora. Não tem nada para dar errado. E se eu não for uma boa mãe?
E se não souber cuidar dela direito? E se... Juliana Costa. Camila se levantou da cama e segurou os ombros da amiga. Você está cuidando da Ana Sofia há meses. Ela está feliz, saudável, bem alimentada e completamente apaixonada por você. Você já é uma boa mãe. Mas agora vai ser oficial. E não vai mudar nada. Você vai continuar sendo a mesma pessoa maravilhosa que transformou a vida daquela família. Enquanto isso, Carlos tentava manter a calma enquanto Ana Sofia corria pela casa como um furacão cor-de-rosa, supervisionando cada detalhe da preparação. Papai, você já escolheu a gravata? Ela perguntou pela 5ª vez em 1 hora. Escolhi, princesa, a azul marinho que você aprovou ontem. E o presente da Juliana? Você já embrulhou? Carlos sorriu. Ele havia comprado um colar delicado com um pingente em formato de coração que continha 3 pequenos diamantes, um para ele, um para Ana Sofia e um para Juliana. Ana Sofia havia participado da escolha e estava mais ansiosa para ver a reação de Juliana do que o próprio Carlos. Está embrulhado e escondido no meu armário. E meu presente para ela? Ana Sofia havia insistido em dar um presente especial para Juliana. Com a ajuda de Carlos, ela havia mandado fazer um porta-retratos personalizado com uma foto das 3 juntas na cozinha, e por baixo estava escrito com a letra infantil dela: Para minha mãe de coração. Obrigada por fazer nossa família completa. Te amo, Ana Sofia. Também está guardado. E você está feliz, papai? Ana Sofia perguntou de repente, parando sua correria para olhar seriamente para o pai. Estou muito feliz, princesa. Mais feliz do que imaginei que seria possível ser de novo. A mamãe Marina ficaria feliz também? Carlos ajoelhou na frente da filha, arrumando uma mecha de cabelo que havia escapado da tiara que ela já estava usando. Tenho certeza de que sim. Sua mãe sempre quis que fôssemos felizes. E ela ia amar a Juliana. Eu sei que ia, porque a Juliana cuida de mim igual a mamãe cuidava. É verdade. E agora você vai ter 2 mães cuidando de você. Uma no céu e uma aqui na terra. Às 2 da tarde, a movimentação intensificou. Carlos e Ana Sofia se arrumaram e partiram para a igreja, onde chegaram 1 hora antes para receber os convidados. Ana Sofia, com seu vestido rosa claro e uma pequena tiara de flores brancas, estava radiante e cumprimentava cada pessoa como se fosse uma pequena embaixatriz da felicidade. Tia Carla, olha como estou linda! Ela rodou para mostrar o vestido para a irmã de Marina. Está linda demais, princesa, e ansiosa. Muito. Mal posso esperar para ver a Juliana de vestido de noiva. Carlos, elegante em seu terno escuro, recebia os cumprimentos dos amigos, mas seus olhos ficavam voltando para a porta da igreja, esperando o momento em que Juliana apareceria. Às 4 horas em ponto, a música começou a tocar. Ana Sofia, que havia ensaiado sua entrada dezenas de vezes, caminhou pela nave da igreja jogando pétalas de rosas, um sorriso gigante no rosto. Quando chegou ao altar, se posicionou ao lado do pai e sussurrou alto o suficiente para metade da igreja ouvir. Agora vem a parte mais importante. Então, a marcha nupcial começou e Juliana apareceu na porta da igreja. Carlos sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Juliana estava deslumbrante em seu vestido de seda, caminhando lentamente em direção ao altar, um buquê de lírios brancos nas mãos e lágrimas de felicidade brilhando em seus olhos. Papai, Ana Sofia sussurrou, você está chorando. E estava mesmo. Carlos não conseguia parar as lágrimas de emoção enquanto observava a mulher que amava caminhando em sua direção, prestes a se tornar sua esposa e mãe de sua filha. Quando Juliana chegou ao altar, Ana Sofia se posicionou entre os dois como haviam combinado. A cerimônia seria simbólica para ela também. Ela ganharia uma mãe oficial. Queridos irmãos, o padre começou, estamos aqui reunidos para celebrar não apenas a união de Carlos e Juliana, mas a formação de uma nova família. Uma família que nasceu do amor, cresceu no cuidado mútuo e se fortaleceu nas adversidades. Durante os votos, não havia um olho seco na igreja. Carlos prometeu amar Juliana nos dias de receitas perfeitas e nas panelas queimadas, na saúde e na doença, na abundância e na necessidade. Juliana prometeu ser companheira, esposa e mãe, cuidar de Ana Sofia como filha do coração
e fazer da nossa casa um lugar de amor e risadas. Mas foi Ana Sofia quem roubou a cena quando o padre perguntou se ela aceitava Juliana como sua nova mãe. Aceito, ela gritou tão alto que ecoou pela igreja inteira. Aceito com todo o meu coração e quero que todo mundo saiba que agora eu tenho a melhor família do mundo. A igreja explodiu em risadas e aplausos. Quando Carlos e Juliana se beijaram selando a união, Ana Sofia se jogou nos braços dos dois, criando um abraço familiar que sintetizava tudo que aquele momento representava: amor, união, família, recomeço. Agora sim, Ana Sofia suspirou contente no meio do abraço. Nossa receita está oficialmente completa. Mas a verdade é que a receita estava apenas começando. O casamento era só o primeiro ingrediente de uma vida inteira de momentos doces, desafios superados juntos e amor multiplicado. E enquanto a família recém-formada caminhava pela nave da igreja sob uma chuva de arroz e pétalas, todos sabiam que estavam presenciando não apenas um final feliz, mas um começo ainda mais feliz. 6 meses depois do casamento, a casa dos Santos Costa havia se transformado completamente. O que antes era uma residência elegante, mas fria, agora transbordava de vida, risadas e o aroma constante de comidas deliciosas sendo preparadas com amor. Era um domingo de manhã em Belo Horizonte e a família estava na cozinha preparando o café da manhã dominical. Uma tradição que haviam criado, onde todos participavam da preparação de uma refeição especial para começar a semana. Juliana mãe, Ana Sofia disse, usando o novo nome que havia inventado para distinguir entre suas duas mães. Posso quebrar os ovos para a nossa receita especial de pão de queijo sem glúten? Claro, princesa, mas lembra da técnica? Lembro. Bater na beiradinha da tigela, abrir devagar para não cair casca. Ana Sofia recitou orgulhosamente enquanto executava o movimento com a precisão de uma pequena chefe profissional. Carlos estava na bancada ao lado, tentando não queimar as panquecas que havia se oferecido para fazer. Nos 6 meses desde o casamento, suas habilidades culinárias haviam melhorado drasticamente sob a orientação paciente de Juliana e Ana Sofia. Papai, essa panqueca está ficando mais escura que as outras. Ana Sofia observou com a honestidade brutal das crianças. Estou controlando, Carlos protestou, mas rapidamente virou a panqueca antes que queimasse completamente. Juliana observava a cena com um sorriso no rosto, o coração transbordando de felicidade. Nos últimos meses, ela havia se formado em nutrição com honras após conseguir quitar suas pendências financeiras. Carlos havia insistido em pagar todas as mensalidades atrasadas como presente de casamento, argumentando que investir na educação da esposa era investir no futuro da família. Juliana mãe, Ana Sofia disse de repente, interrompendo seus pensamentos. Posso te fazer uma pergunta importante? Claro, amor. Que pergunta? Ana Sofia parou de mexer a massa do pão de queijo e olhou para Juliana com a seriedade que só as crianças conseguem ter quando estão prestes a fazer uma observação profunda. Você ainda sente saudade da sua vida antes de conhecer a gente? A pergunta pegou Juliana de surpresa. Carlos também parou de fazer panquecas para ouvir a resposta. Por que você está perguntando isso, princesa? Porque eu estava pensando. Antes você morava sozinha, fazia suas próprias coisas, não precisava cuidar de uma criança celíaca toda hora. Será que às vezes você sente falta daquela vida? Juliana largou a colher que estava usando para misturar o suco de laranja e se ajoelhou na frente de Ana Sofia, segurando gentilmente o rosto da menina com as mãos. Ana Sofia, você quer saber a verdade? Quero. Antes de conhecer vocês, eu não estava vivendo. Eu estava apenas existindo. Eu ia para a faculdade, voltava para casa, estudava, dormia e no dia seguinte fazia tudo de novo. Eu tinha amigos, mas não tinha família. Eu tinha sonhos, mas não tinha um propósito. E agora? Agora eu acordo todos os dias sabendo exatamente por que estou aqui. Estou aqui para fazer vocês felizes, para cuidar de vocês, para criar memórias lindas junto com vocês. Estou aqui para ensinar você a cozinhar, para ajudar seu pai a não queimar a comida. Ela piscou para Carlos, que riu. E para ser a mãe que você merece ter. Então você não sente saudade? A única coisa da minha vida antiga que eu sinto saudade
é da minha ingenuidade. O que é ingenuidade? É quando a gente não sabe o quanto pode ser feliz. Juliana sorriu. Eu não sabia que era possível amar tanto assim. Não sabia que existia uma felicidade tão grande que às vezes dói no peito de tão boa. Ana Sofia sorriu e voltou a mexer a massa, satisfeita com a resposta. Mas depois de alguns minutos, ela fez outra pergunta. Juliana, mãe, você e o papai vão ter bebês? Desta vez foi Carlos quem quase derrubou a frigideira. Ele e Juliana haviam conversado sobre ter filhos, mas ainda não haviam tomado uma decisão definitiva. Você gostaria de ter um irmãozinho ou irmãzinha? Juliana perguntou cuidadosamente. Gostaria, Ana Sofia respondeu sem hesitar. Mas só se for depois que eu ensinar tudo o que sei sobre cozinha sem glúten. Tem que ser um bebê bem educado, que saiba a diferença entre farinha de trigo e farinha de arroz. Carlos e Juliana riram, mas trocaram um olhar carregado de significado. Talvez fosse mesmo hora de expandir a família. Ah, se for um bebê que não pode comer glúten igual a mim, Ana Sofia continuou. Aí ele vai ter a melhor professora do mundo, Juliana respondeu. Você pode ensinar tudo o que aprendeu. Perfeito. Vou ser a irmã mais velha mais esperta do mundo. Eles terminaram de preparar o café da manhã juntos. Pão de queijo sem glúten, a versão especial mineira que Juliana havia aperfeiçoado. Panquecas de Carlos, apenas ligeiramente chamuscadas, suco de laranja natural, frutas cortadas em formatos divertidos e café forte para os adultos. Sentaram-se à mesa da varanda, que dava vista para o jardim, onde Carlos havia plantado uma horta de temperos para Juliana usar na cozinha. O sol de Belo Horizonte filtrava pelas folhas da jabuticabeira, criando sombras dançantes na mesa posta com capricho. Sabem o que eu estava pensando? Carlos disse, cortando um pedaço de pão de queijo. O quê? As duas perguntaram em coro. Que talvez devêssemos escrever um livro de receitas. Cozinhando sem glúten com amor ou algo assim, com todas as receitas que vocês criaram e aperfeiçoaram. Sério? Ana Sofia se animou. Posso estar na capa do livro? Claro. Você seria a chefe mirim oficial. E eu posso escrever uma dedicatória? Ela perguntou. Que dedicatória você escreveria? Juliana quis saber. Ana Sofia pensou por um momento, então falou com a solene de uma criança que acabou de ter uma grande ideia. Para todas as crianças que acham que ter doença celíaca é ruim. Não é ruim, é só diferente. E diferente pode ser a coisa mais especial do mundo. Assinado. Ana Sofia Santos Costa, chefe mirim e filha mais feliz do universo. Carlos sentiu lágrimas picarem seus olhos. Princesa, essa é a dedicatória mais linda que já ouvi. É verdade, Ana Sofia disse simplesmente. Eu sou mesmo a filha mais feliz do universo. Tenho duas mães, uma no céu e uma aqui na terra, e um pai que está aprendendo a não queimar comida. E uma família que me ama mesmo quando eu não posso comer as mesmas coisas que outras pessoas. E você sabe qual é o segredo da nossa família? Juliana perguntou. Qual? O mesmo segredo de uma boa receita. Os melhores ingredientes, muito amor, paciência para deixar tudo no ponto certo e pessoas especiais para dividir o resultado. Ana Sofia sorriu e levantou seu copo de suco como se fosse fazer um brinde. Então vamos brindar a nossa receita. Carlos e Juliana levantaram suas xícaras de café, seguindo o exemplo da menina. A nossa receita, eles disseram em uníssono, para nossa família que nasceu na cozinha e cresceu no coração. Ana Sofia completou. E enquanto brindavam naquela manhã ensolarada de domingo, os três sabiam que haviam encontrado a receita perfeita para a felicidade. Amor incondicional, paciência infinita, tempero na medida certa de aventura e cumplicidade, e a certeza de que, não importa quais ingredientes a vida trouxesse, eles sempre conseguiriam criar algo delicioso juntos. Do lado de fora, Belo Horizonte despertava para mais um dia, mas dentro da casa dos Santos Costa, a vida já estava completa. Uma família feita de amor, segundas chances e a magia de descobrir que os melhores pratos da vida são aqueles preparados com o coração. Anos depois, quando Ana Sofia fosse uma adolescente, ela ainda lembraria daquela manhã como um momento em que percebeu que sua família não era apenas especial.
era perfeita. Não porque não tinham problemas, mas porque enfrentavam tudo juntos, sempre com muito amor e um pouquinho de farinha sem glúten. E a receita? A receita continuaria sendo passada adiante, de geração em geração, porque os melhores ingredientes da vida, amor, paciência, cuidado e união, nunca saem de linha e sempre resultam em algo doce, nutritivo e inesquecível.